Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo a solução desse probleminha que vocês veem aqui, um probleminha de geometria analítica. Eu particularmente achei esse problema sensacional. Ele diz que uma das diagonais de um losango é o segmento com extremos em 1, 4, como a gente vê aqui, e 3, 2. E ele pede, né, é bem simples, ele pede para indicar qual é a equação da reta suporte da outra diagonal. Então, veja só, a gente tem um losango, né, como ele coloca aqui, e esses dois pontos, 1, 4 e 3, 2, representam os extremos, né, da diagonal desse losango. A gente vai imaginar essa figura. Então, essa figura aqui é um losango. Vamos imaginar, então, que nesse ponto eu tenho um 4 e nesse outro ponto aqui, por exemplo, eu tenho 3, 2. Esses dois pontos seriam os extremos, né? Seriam os extremos. E isso daqui formaria uma diagonal, como a gente vai construir aqui. Então, eu poderia imaginar, por exemplo, uma diagonal atravessando aqui, ó, de 1, 4 até 3, 2. Claro, essa diagonal ela é uma reta. Então, o que eu quero aqui é a equação dessa outra reta, por exemplo, a reta que vai nos outros extremos desse losango. E aqui, esse losango poderia ter os pontos dele aí em qualquer lugar, né? Desde que os lados fossem do mesmo tamanho, porque essa é uma das características de um losango. Esses quatro lados, eles têm a mesma medida. É como um quadrado, né? Ele tem algumas características de quadrado. A única das características do quadrado que ele não precisa ter é os ângulos retos. Então ele tem as diagonais aqui perpendiculares, os lados têm o mesmo tamanho e assim por diante. Bom, qual é o charme dessa questão, né? A gente quer a equação dessa reta, vamos chamar essa reta aqui de S, por exemplo. E vamos supor que essa reta aqui é R, tá? Essa reta que vai do 1, 4, eu vou chamar esse ponto de A, até o 3, 2, vamos chamar esse ponto de C, para a gente poder dizer que a gente tem um losango aqui é B, eu nem vou descobrir esse B, e aqui é D, por exemplo, eu também não preciso saber quem é esse D, mas a gente tem um losango ABCD e AC é uma diagonal por onde passa essa reta R. Agora, veja que essas diagonais elas se cruzam nesse ponto, que esse ponto aqui é o ponto médio. Esse ponto é o ponto médio de AC e também é o ponto médio de BD. E essas diagonais elas se cruzam exatamente nesse ponto M aqui. Como que eu calculo esse ponto M? Eu posso fazer o seguinte, o x desse ponto M é o x de A somado com o x de C dividido por 2. E o y desse ponto médio é da mesma forma, ele é o y de A somado com o y de C dividido por 2. E aí você faz essa continha rápida, né? Quanto é o x de A? O x de A é 1, o x de C é 3, então você tem 1 mais 3, que vai dar 4. Quando você dividir por 2, né, vai dar 4. Você vai dividir por 2, fica 2. A mesma coisa, quanto é o y de A? Observa ali, é 4. Quanto é o y de C? Observa aqui, é 2. Então você tem 4 mais 2 e que você vai dividir por 2. 4 mais 2 é 6, quando eu dividir por 2 dá 3. Então esse ponto M aqui é um ponto M que tem coordenadas 2 para x e 3 para y. Bom, uma outra coisa importante, já que o que eu quero? Eu quero a equação da reta S. Essa reta S, ela é uma reta S que é perpendicular de R. Então, como ela é perpendicular de R, o que é que significa isso em termos de equação de reta? Significa que o coeficiente angular, vamos chamar esse coeficiente angular de M, todo mundo chama assim, tá? O coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. Sempre que eu tenho duas retas perpendiculares, isso daqui acontece.
Mas veja que eu nem tenho o coeficiente angular da reta R, nem o coeficiente angular da reta S. Eu vou precisar calcular, então, um desses coeficientes angulares. No caso, eu vou calcular o de R, porque ele é fácil de calcular, já que eu sei que a R passa no ponto A e no ponto C. Então, como a reta R ela passa no ponto A e no ponto C, eu posso calcular o coeficiente angular de R fazendo o seguinte. O coeficiente angular de uma reta que passa em dois pontos conhecidos é a diferença entre os y dividido pela diferença entre os x. Por exemplo, é o y de B menos o y de A dividido pelo x de B menos o x de A. Aqui a ordem não importa, eu poderia fazer o y de A menos o de B, desde que aqui embaixo eu também fizesse o x de A menos o x de B. Essa ordem aqui não faz muita diferença, tá? Então veja que é uma fórmula parecida com a do ponto médio, mas ela é uma subtração aqui, né? Então como que eu faço para calcular esse coeficiente angular da reta R? Isso daqui vai ser igual, por exemplo, aí você observa ali, ó, o y de B, né? Nesse caso eu não tenho um ponto B, né? Eu tenho um ponto C aqui. Então eu vou substituir esse B que eu coloquei aqui por um C, tá? Que aí vai ficar mais adequado para a fórmula. Nesse caso a minha reta passa no ponto C e no ponto A. Então aqui vamos colocar C. Quem é o y de C? O y de C é 2. Então eu vou escrever 2 menos, quem é o y de A? 4. 2 menos 4. Dividido por, quem é o x de C? O x de C agora é 3. 3 menos, quem é o x de A? O x de A é 1. Então aqui eu vou fazer essa subtração. Então eu vou ter que o coeficiente angular de R é igual a 2 menos 4, você sabe que dá menos 2. E 3 menos 1 dá 2. Então eu tenho menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1, né? Bom, já sei que o coeficiente angular de R é menos 1. E agora eu vou calcular o coeficiente angular de S, porque M de R vezes M de S é igual a menos 1, né? A formulazinha que está ali, ou seja, o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1, já que elas são perpendiculares. Ou seja, elas se cruzam formando ângulos de 90 graus, né? Isso que significa serem perpendiculares. Bom, quem é o coeficiente angular da reta R? É menos 1, né? Então, menos 1 vezes o coeficiente angular da reta S é igual também a menos 1. Bom, é só dividir um menos 1 pelo outro menos 1 e você vai descobrir que esse M da reta S é igual a 1. Então, a reta S é uma reta que tem coeficiente angular igual a 1. Vou mostrar para vocês um desenho disso logo na sequência aqui da resolução. Um desenho disso aqui no plano cartesiano para a gente ter uma ideia melhor do que a gente está falando. Bom, cheguei no coeficiente angular da reta S, mas não é o coeficiente angular que eu quero a reta, eu quero a equação da reta. Como que eu acho a equação da reta? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer assim, ó, y menos y de um ponto que eu conheço da reta é igual ao coeficiente angular vezes x menos o x de um ponto que eu conheço na reta. Então essa formulazinha é famosa na geometria analítica. E aqui a gente faz o seguinte, a gente escreve y menos, qual é o ponto que eu conheço da reta S? Eu conheço esse ponto M. Eu sei que a reta S passa nesse ponto M, onde o x é 2 e o y é 3. Então aqui o y é 3, isso é igual. O coeficiente angular a gente descobriu aqui embaixo, é 1. Então 1 vezes, e aí você escreve x menos o x de um ponto. Bom, o ponto que eu conheço é só esse, então o x tem que ser 2. Então aqui x menos 2. Bom, é só resolver isso daqui. Então eu vou ter y menos 3 igual, faz o chuveirinho aqui, ó, 1 vezes x, 1 vezes menos 2. 1 vezes x dá x, 1 vezes menos 2 dá menos 2. E você descobre que y é igual
a x menos 2 e mais 3, certo? Então, y vai ser igual a x menos 2 mais 3 dá mais 1, né? Então, esse y vale x mais 1. E essa é a nossa reta S, tá bom? Então, essa é a nossa reta que nós chamamos ali de reta S. Não precisei calcular a reta R, mas o jeito de calcular a reta R, se eu quisesse, seria o mesmo, né? O jeito de calcular a reta S aqui seria do mesmo jeito que eu fiz ou melhor, o jeito de calcular a reta R seria do mesmo jeito que eu fiz para a reta S. Tá bom? Então, é só pegar um ponto dela e usar essa mesma fórmula aqui, se eu quisesse. Tá bom? Uso essa fórmula aqui. No caso da reta R, eu tenho 3 pontos conhecidos. Tá bom? Então, qualquer um dos 3 que eu usasse daria certo. E eu precisaria usar essa informação aqui, ó, que o coeficiente angular da reta R é menos 1. Claro, eu não vou fazer esse cálculo, porque o que me interessava aqui era a reta S. Então, essa reta S é x mais 1. Ok? Tá aqui resolvido. E aqui, como eu tinha prometido para vocês, a gente tem uma figura, né, no plano cartesiano que pode representar bem essa situação. Veja que aqui eu tenho o ponto 1, 4, né, aquele que a gente tinha lá no problema, e 3, 2, que representam essa diagonal. E aqui eu tenho exatamente o ponto médio, né, esse ponto 2, 3, que foi o ponto que a gente obteve aqui no nosso cálculo, né? Então aqui o ponto médio. Então veja que você tem a diagonal, e essa aqui é a nossa reta S, né, que a gente poderia calcular. Essa é uma imagem no plano cartesiano feita no GeoGebra, e que poderia ser uma ilustração aí boa para você, ou pelo menos para te ajudar a responder esse problema. Naturalmente, quando você faz no GeoGebra, se você sabe usar o aplicativo ou o software, você já obtém essa reta, né? Você já consegue obter essa reta S aqui. Mas fica aí a imagem. Probleminha bem interessante, probleminha que não é muito comum de a gente resolver. Espero que vocês tenham conseguido compreender, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like maroto, curte aí o nosso canal, se inscreve para deixar aquela força e a gente se vê numa próxima. Valeu, um abraço.